o que fazer para o meu filho me ouvir e me obedecer. Sabe aquela sensação de que você fala uma coisa e o seu filho faz outra totalmente diferente? Sabe aquela sensação que você tem, que você dá uma ordem, dá um comando para o seu filho e o seu filho faz, uma coisa totalmente oposta àquilo que você falou? Como, por exemplo, imagina essa cena: a criança está correndo ali na rua e você fala: "Não corre", e o que que a criança faz? Ela continua correndo. Ou quando você está vendo a criança pulando do sofá e você diz: "Não pula no sofá", e o que que a criança faz? Ela continua pulando no sofá. Aquela sensação de que o seu filho não te escuta, ou ele faz de propósito só para te desafiar ou para te desobedecer uma ordem totalmente oposta àquela que você deu. Tá acontecendo isso por aí? Nesse cenário, nós temos 2 situações que eu quero te mostrar que podem ser aí os motivadores dessa situação. Porque a grande verdade, mãe, é que o seu filho, ele não acorda de manhã pensando em quão teimoso ele vai ser, ou em quão desobediente ele vai ser, ou em qual comportamento ele vai ter para te desafiar ou para te afrontar de alguma forma. E eu sei que talvez você está com essa impressão de que você dá uma ordem para o seu filho e o seu filho te ignora completamente. Então, eu quero trazer para você hoje algumas informações extremamente valiosas para você ter mais clareza do que está acontecendo de fato com o seu filho. Eu trouxe uma informação que já é a neurociência que comprova sobre o efeito dos comandos negativos, né? Que são aqueles comandos que já se iniciam com aquela expressão do não. Não faça isso, não faça aquilo. E a neurociência já traz mostrando a ineficácia do uso da palavra não no cérebro do seu filho. Imagina que se eu falar para você o seguinte: olha, pensa na palavra pular. O que que você visualiza na sua mente? Você consegue visualizar uma ação de alguém pulando, não é verdade? Agora, se eu falar para você, visualiza a palavra correr, você também consegue imaginar e visualizar algo na sua mente. Agora, quando eu falar para você, imagina ou visualiza a palavra não, o que que você consegue visualizar? Na verdade, nós não conseguimos visualizar com muita clareza o que realmente significa essa expressão não. Por quê? Porque um não é uma expressão muito abstrata, né? Não é algo palpável, não é algo que a gente consegue fazer ou pegar, é algo muito abstrato. Então, o que que acontece na cabecinha do seu filho, no cérebro do seu filho, quando ele escuta a palavrinha não? Muitas das vezes existe algo ali muito confuso no cérebro do seu filho que não permite que ele entenda com clareza o comando que você dá. Tem uma região no cérebro do seu filho, na verdade no cérebro de todos nós, né? Que é o córtex pré-frontal, que é essa região aqui na frente, que ela é responsável justamente para ajudar a entender e a compreender esses conceitos mais abstratos, como por exemplo a palavra não. E o que acontece ainda? O seu filho, ele tem um cérebro imaturo. E essa região, ela ainda não está madura o suficiente para compreender essas expressões mais abstratas. Então, quando você fala, por exemplo, quando você dá uma ordem para o seu filho pequeno, talvez seu filho de 3, de 4, de 5 anos, você dá uma ordem para ele dizendo: não corre. O que é registrado no cérebro dele é o comando corre. Então, por isso que muitas vezes a impressão que você tem de que o seu filho está fazendo exatamente o oposto do que você mandou, seja por causa dessa ineficácia da expressão do não no cérebro do seu filho. Porque ainda é algo muito abstrato para ele. Ele não vai conseguir ter a mesma compreensão que eu e você hoje entendemos em relação ao não. É diante das vivências, é diante das situações que ele vai desenvolver o aprendizado dele para ele entender o que realmente pode e o que não pode fazer. Mas o primeiro ponto que eu quero que você entenda, mãe, é justamente esse, que muitas das vezes você está falando com o seu filho 365 vezes por dia, não, 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 e quando você vai ver, você não tem resultado daquele comando. Pode ser por essa questão. Pode ser porque justamente o cérebro do seu filho está registrando
uma informação que é totalmente oposta àquela ordem que você está dando, porque ele não está conseguindo ainda registrar com clareza o comando da palavra não, tá bom? É até muito comum a gente ouvir pessoas que falam sobre isso, mas não se aprofundam sobre esse assunto na neurociência, argumentar do tipo: "Ah, hoje em dia não pode falar não com criança". E não é que não pode falar não com a criança, você pode falar não com a criança. E o não, muitas das vezes, tem o seu lugar, é necessário. Mas é que existem maneiras mais inteligentes e mais eficientes para o cérebro do seu filho gerar um aprendizado e entender aquele comando.